Nós vamos fazer uma conclusão no livro de Neemias e depois vamos abrir no livro de Esdras. Neemias. No capítulo 6. Eu não sei quantos têm acompanhado as reflexões que nós temos feito. Só antes de eu começar, eu vou pedir para vocês pôr umas cadeiras aí atrás, aí, ó, tem lugar aí, que eu estou vendo que está ficando meio apertado já aqui. Lá atrás, põe mais cadeiras aí atrás para quem está chegando, por favor. O livro de Neemias é um livro inspirador, muito inspirador. Porque Neemias é um dos grandes líderes da Bíblia, como outros líderes que se levantaram. E para os que não têm acompanhado, eu vou fazer aqui algumas notas que eu já fiz menção. Neemias, ele estava na Babilônia. Possivelmente ele nasceu na Babilônia, porque o povo de Israel foi levado para o cativeiro na Babilônia. E é interessante que o profeta Isaías e o profeta Jeremias, eles já anunciaram que o povo iria para o cativeiro por causa da desobediência. Por causa da desobediência. Naquele contexto, o povo desobedecia e Deus permitia que o povo fosse para o cativeiro. E toda a nação de Israel foi levada para o cativeiro. E lá, segundo as profecias, o povo permaneceu por 70 anos. Mas na verdade, o tempo todo foi quase 130 anos. E aquele povo que estava lá no cativeiro, Deus prometeu que depois de 70 anos libertaria o povo. E na verdade, Deus cumpriu a sua promessa de libertar o povo. E depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso quando analisarmos o livro de Esdras. E o povo volta para Israel em 3 grupos. O primeiro grupo que volta depois dos 70 anos, volta sob a liderança de Zorobabel, que era um governante. E o povo volta com a intenção de reconstruir o templo, que tinha sido derrubado quando Nabucodonosor, ele invade Israel, o grande imperador da Babilônia, destrói tudo na segunda invasão e destrói o templo. E o templo era o lugar sagrado para aquele povo. E Zorobabel volta para reconstruir o templo. Só que ele experimentou muita oposição e não conseguiu completar o templo. Aí depois volta o segundo grupo, através de através de Esdras, com a intenção de terminar a obra do templo e de restabelecer o culto, porque o povo ficou 70 anos na Babilônia, então não havia mais os ritos religiosos que eles praticavam. E o terceiro grupo volta mais de 100 anos depois, através de Neemias. E Neemias volta com a intenção de reconstruir as muralhas que protegia a nação de Israel. E é interessante que até o capítulo 6 nós já vimos toda a história. Ele enfrenta muita oposição, oposição. Mas ele
mantém o propósito que Deus tinha para ele até o final, e eles reconstroem os muros, apesar de muita perseguição, muitas barreiras que eles enfrentaram. Aí quando chega no capítulo 6, só trazendo como retrospectiva, o verso 2 diz assim: Sambalate, o Gesem, mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num povoado da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Isso é Neemias que está dizendo. Os inimigos dele queriam armar uma cilada para tirar a vida dele. Verso 3: por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Neemias, ele tinha compreensão de que estava realizando uma grande obra, um grande projeto. E eu tenho destacado aqui que nós estamos envolvidos num grande projeto, é um projeto de Deus na face da terra. Amém ou não, amados? Projeto de Deus, de salvação do homem perdido. Neemias tinha essa compreensão: estou envolvido numa grande obra. Por que essa obra vai parar para eu ir ter com vocês? O diabo, ele coloca para a gente muitas distrações, e muitos crentes se perdem com as distrações. Entretenimento, lazer, secularismo. Está todo mundo ocupado nos dias de hoje. Ninguém tem tempo para fazer a obra do Senhor. São distrações. Mas nós temos que estar focado naquilo que é a nossa missão. Deus nos deu missão. Há uma missão a cumprir. Jesus morreu para salvar pessoas da perdição eterna e nos entregou esta missão. Nós não podemos perder o foco. Nós não podemos nos perder com as distrações. Estou realizando um grande projeto. Por que pararia esta obra para eu ir ter com vocês? Verso 4: eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. O diabo não vai desistir. Ele vai fazer de tudo para te parar, para parar o projeto de Deus. Aquele projeto que estava no coração de Neemias era um projeto de Deus. E ele diz: por que eu iria permitir que esta obra parasse? E ele não cede à pressão dos seus inimigos. Verso 6. Eles começam a fazer agora uma disseminação de contenda. Dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade que você e os judeus estão tramando uma revolta, e por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar. Já naquele tempo havia fake news. Eles fazem uma fake news de que Neemias estava fazendo um movimento para concorrer com o rei, o que era uma grande mentira. Verso 8:
e lhe mandei esta resposta: nada que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Coloca isso na tua mente. O que o diabo pensa é que você vai desistir de Jesus. Ele vai arrumar problema na tua casa. Ele vai permitir que você seja cometido de doença, que você perca dinheiro, que você passe por lutas, por dificuldades. Eles tentavam nos enfraquecer. Aquilo era obra de Satanás. Nós estamos realizando um grande projeto. Nós estamos envolvidos numa grande obra. E o inimigo vai procurar nos parar. E qual deve ser a sua decisão? A mesma de Neemias. Olha o que diz: eu, porém, orei, pedindo: fortalece agora as minhas mãos, Senhor. Eu, porém, orei, diz Neemias, fortalece as minhas mãos, não permita que eu me enfraqueça, não permita que eu ceda às pressões que estou sofrendo. O versículo seguinte, 9: um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancada porta dentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão essa noite. Os próprios amigos de Neemias que estavam com ele já estavam intimidados. Eles vão nos matar. Então queriam preservar a vida de Neemias, por isso eles dizem: vamos para o templo, porque o templo era lugar de proteção. Mas no verso 11, Neemias diz: todavia eu lhes respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Vocês acham que eu devia fugir para preservar a minha vida? É o que Neemias diz. Em outras palavras, ele estava disposto a enfrentar até a morte, se preciso fosse, mas ele não perderia a visão do propósito que Deus tinha para ele. Entenderam, amados? A gente pode correr risco de morte, mas a gente não pode abrir mão da visão que Deus nos deu. Eu não irei, diz ele. Verso 12. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Aquelas palavras que ele tinha recebido de se proteger para não morrer, era mais uma armadilha para que ele se escondesse e se revelasse como um líder fraco. Esta foi a conclusão que Neemias chegou. Era mais uma armadilha que ele estava sujeito a cair, mas ele não caiu nesta armadilha. Agora, quando a gente tem propósito, e servir a Jesus não é para frouxo não, gente. Servir a Jesus não é para fraco não. Servir a Jesus é para gente destemida. Olha a história do cristianismo. Quantos morreram em fogueiras? Quantos foram jogados aos leões? Morreram em cruzes? Não é para fraco não. E infelizmente hoje, o que nós temos de seguidores de Jesus fracos é um número muito grande. Pessoas que se intimidam facilmente, pessoas que se desencorajam: não vou mais na igreja, não quero mais saber de Deus, não quero saber de Jesus. Nós temos que saber que somos privilegiados. No meio dessa geração toda, Deus escolheu você. Você é um privilegiado, amém ou não? Nós somos privilegiados. Podia ser outro no teu lugar.
Você não pode voltar atrás, você não pode se mostrar fraco, porque Deus vai te dar vitória. Olha o que diz aqui o verso 15. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, porque perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Então, Deus, Ele ajuda quem é corajoso, quem não se intimida, quem não retrocede. Os próprios inimigos de Neemias chegaram a essa conclusão: esse povo tem um Deus aí que é muito poderoso, esse povo tem um Deus que é muito forte, esse Deus, Ele pode todas as coisas, e por isso, mesmo diante de tanta perseguição, de tanta luta, o povo concluiu a obra, e os próprios inimigos de Neemias reconheceram que foi o Senhor que havia feito aquela obra. Amém, amados? Esse é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que usa pessoas como nós, frágeis, fracos, cheios de falhas, mas Deus usa pessoas como nós. Usou Neemias, pode usar você. Agora, abram aí em Esdras. Abram em Esdras. Apesar do livro de Esdras ser antes de Neemias, não é? Mas na verdade, esses livros eram praticamente um livro só. Era um livro só, porque é a continuação dos livros de crônicas, 1º e 2º Crônicas, Esdras e Neemias. Lembrem-se do que eu falei, que o Senhor tirou o povo lá do cativeiro na Babilônia em 3 blocos. Primeiro bloco, Zorobabel, para reconstruir o templo. Segundo bloco, Esdras, para reconstruir o culto. Terceiro bloco, com Neemias. Deus, Ele opera de uma maneira que nos surpreende. Eu não sei porque tem gente que ainda não acredita na Bíblia. E vou mostrar para vocês. O profeta Isaías, capítulo 45, ele profetizou que o povo iria para o cativeiro 50 anos antes. 50 anos, mais ou menos, ele está dizendo para o povo: olha, vocês vão para o cativeiro, vocês estão desobedecendo a Deus e tal. Antes de acontecer, e aconteceu exatamente como o profeta disse. É só ler o capítulo 45. Jeremias, no capítulo 25, ele profetizou que depois de 70 anos, Deus tiraria o povo do cativeiro. Vocês vão ficar no cativeiro por 70 anos. Agora, leiam aí Jeremias, capítulo 25. Vou dar até um tempinho para vocês abrirem a Bíblia de vocês aí. Isaías, Jeremias, vê Jeremias, capítulo 25. A palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que foi o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia.
O que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém foi isto: durante 23 anos a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, mas vocês não me deram ouvido. E Jeremias, ele continua falando que o povo está rebelde diante do Senhor. Eles não ouviram a voz do Senhor. E aí ele vai profetizar que o Senhor o povo iria para o cativeiro, mas depois de 70 anos, Deus iria levantar um homem, e o nome desse homem se chamava Ciro. Ciro era um pagão, mas o profeta diz: o Senhor vai levantar Ciro, e ele vai libertar o povo e mandá-lo voltar para a sua terra. Agora vejam vocês, as profecias eram feitas em tempos diferentes e com muitos anos de antecedência. E o que aconteceu? A Babilônia, que tinha o grande imperador, conquistador Nabucodonosor, foi o que levou o povo para o cativeiro. Mas acontece que Ciro era o rei da Pérsia, e a Pérsia dominou a Babilônia, e Ciro se tornou o grande imperador da Pérsia, agora com a junção da Babilônia. E exatamente 70 anos depois, Ciro, ele assina um decreto dando ao povo a liberdade para voltar para Jerusalém. 70 anos depois. 70 anos depois. E o livro de Neemias, de Esdras, vai registrar isso no capítulo 1. E eu quero que vocês abram aí no capítulo 1 de Esdras. Olha o que diz. No 1º ano do reinado de Ciro, olha aí. No 1º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação, um decreto, e divulgá-la em todo o seu reino, nestes termos: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra, designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Porque eu já expliquei aqui para vocês, o povo que foi para o cativeiro na Babilônia eram de 2 tribos apenas que tinham ficado no sul e se constituíram no reino do sul: Judá e Benjamim. Por isso ele está dizendo aqui, para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá, porque o reino do sul, onde estava a tribo de Judá, fez de Jerusalém a sua capital, e o templo estava em Jerusalém e tinha sido derrubado. Vejam vocês, 70 anos depois do povo ir para o cativeiro, o profeta já havia predito que Ciro iria libertar o povo. Agora imaginem, o império da Babilônia, humanamente falando, parecia ser imbatível.
Nabucodonosor era tão poderoso que chegou a ser proclamado como Deus. E fizeram uma estátua para ser adorada. Vocês se lembram a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se curvaram diante da estátua? Como? O profeta disse que aconteceria e aconteceu. E Ciro, rei da Pérsia, domina a Babilônia e liberta o povo para voltar para sua terra e reconstruir o templo e depois reconstruir toda a nação. Porque o Deus que nós servimos é um Deus onisciente que sabe todas as coisas presentes e futuras, as que são e as que serão. O que nós precisamos é crer e confiar no poder dele, que ele faz acontecer o impossível. O que é impossível para nós é possível para Deus. O verso 3 diz assim: qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele. Ele está dizendo agora para o povo judeu que está no cativeiro. Qualquer do povo de vocês, que o Deus de vocês esteja com vocês. E que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Um ímpio que está dizendo isto, um pagão, mas reconhece a autoridade do Deus do povo de Israel. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem. Olha bem, olha o que Deus faz, preste bem atenção nisso aqui. É o grande imperador agora Ciro que está dizendo, proclamando um decreto e dizendo a todo o povo, e que todos os sobreviventes, porque muitos tinham morrido, não é? Sejam qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Sabe o que ele está dizendo? Vocês estão no cativeiro na Babilônia, não é? Mas todos da Babilônia vão dar para vocês as provisões para vocês voltarem e reconstruir o templo. É só Deus que faz isso. Só Deus que faz isso. É por esta razão que a gente tem que crer incondicionalmente, amados. Incondicionalmente. Está faltando dinheiro para você? Seja fiel a Deus. Sabe qual é o grande problema dos crentes? Sabe qual é o grande problema? Infidelidade. As pessoas condenam muito lá fora, que na igreja, qual é a primeira condenação? Vai dar dinheiro para o pastor? Seu trouxa, vai dar dinheiro para a igreja? Os Sanbalates e Tobias que estavam desanimando Neemias, metade dos crentes são desanimados por essas falas. Eu não, estou lá, estou igual sanguessuga, só sugando, não é? O pastor tem que preparar a melhor palavra para eu ouvir, o louvor tem que preparar o melhor louvor, ar-condicionadozinho para refrescar, o ambiente tem que estar agradável, mas pô, o meu lá eu não ponho não. O que você está dizendo? Eu não acredito nesse Deus. Eu não acredito que Ele vai prover para mim, não. Isso é muito sério. Porque quando a gente é fiel, Deus supre as nossas necessidades. Deus é provedor.
Olha o povo lá, o povo estava no cativeiro. Vocês vão voltar para a terra de vocês, mas vão com a mão cheia. E olha, a gente vai ver isso na Bíblia. Até os vasos de ouro que eles tinham tomado do templo, os vasilhames de prata, ele devolve tudo para voltar para Jerusalém. É Deus movendo o coração de um homem ímpio. Deus move em favor daqueles que são fiéis. Se você for fiel, meu amado, mesmo no momento de aflição, de dor, Deus vai prover para você. Deus vai dar a você saúde. Deus vai prover bens materiais. Se de fato você não perder o foco e não desistir diante dos ataques de Satanás, porque o diabo vai atacar. O diabo vai atacar. Que Deus nos abençoe nesta manhã e que a gente possa compreender, o tema da mensagem, as mãos de Deus. Sabe o que significa? As mãos de Deus estão trabalhando. Você sabia disso? Só que as mãos de Deus não trabalham vazias. As mãos de Deus usam homens e mulheres nas suas mãos para trabalhar. As mãos de Deus usaram a vida de Neemias, usaram as mãos de Esdras, usaram a mão de tantos outros que se juntaram a eles para uma grande obra. As mãos de Deus não trabalham vazias. Deus usa homens e mulheres nas suas mãos, homens destemidos, mulheres corajosas, pessoas que não desistem, mesmo diante de todo ataque de Satanás. Amém, amados?